a mais um Rafstar, um espaço feito para sonhar, refletir e aprender juntos. Hoje o nosso encontro tem um sabor especial, porque vamos falar sobre algo que acompanha a humanidade desde sempre: as histórias. Quem nunca se emocionou ouvindo uma boa narrativa? Quem nunca mergulhou em um universo de fantasia, magia ou aprendizado através de palavras? As histórias não são apenas passatempos. Elas ajudam a criança a desenvolver a imaginação, a criatividade, a empatia e até mesmo o entendimento sobre o mundo ao seu redor. Cada conto é uma janela que se abre para novos universos, aonde o lúdico se mistura com o aprendizado e aonde os valores importantes são transmitidos de forma leve e encantadora. Existe uma arte muito especial nisso tudo: a arte de saber contar histórias, a voz, o olhar, os gestos, os silêncios. Tudo transforma simples palavras em experiências inesquecíveis. E para mergulhar nesse universo mágico, temos a alegria de receber hoje aqui no Rafstar a contadora de histórias, a Adriana Lino, que vai conversar conosco sobre essa importância e, claro, também vai nos presentear com algumas histórias encantadoras, porque uma boa história pode transformar uma vida inteira. Então, podemos começar com as perguntas? Sim. Adriana, por que as histórias são tão importantes na vida das crianças? Bom, você deu uma ótima introdução. Como você falou no início, as histórias, né, são milenares e todos os ensinamentos, valores eram passados, né, na transmissão oral, através das histórias, através dos conselhos, né, que os mais antigos passavam para a próxima geração. Isso foi perpetuando. E a história, né, como arte milenar, ela tem, né, uma característica muito forte de atribuir à palavra, né, aquilo que fica, que não perece, né? Ao contrário da imagem, porque hoje nós vivemos uma sociedade imagética, né, que as crianças usam muitas telas e tudo isso já vem muito pronto. E ao ouvir uma história, a criança ou o adulto, ela cria imagens mentais, né, que não é possível com uma tela, né? Isso tudo é característica de uma narração, né? E enquanto se vai narrando a história, aquilo ali vai criando imagens, né, em movimentos na pessoa, no ouvinte. E esse é o poder da contação de história, né, de fazer com que o ouvinte mergulhe, ou o leitor, né, no caso do livro, mergulhe, né, nessa história. E ela tem mais, ela não é uma coisa parada. As telas, as imagens, elas são estáticas, são prontas. A história não, o livro não, a leitura não. A literatura chama o leitor, chama o ouvinte para participar, né? Então ele interage com aquelas histórias. Então ele fica imaginando aquilo que aconteceu com ele, porque a literatura é isso, né? A literatura organiza as experiências humanas, né, e dá estética, né? E então, quando alguém ouve uma história ou lê um livro, aquelas experiências que fazem parte da experiência humana faz com que o leitor seja ali, ou o ouvinte, ativo, né, na participação da história. Então, não é como as telas, né, como as imagens que já vêm pronta, que não ensina a pensar, muito pelo contrário, né? Então, a história tem esse poder. E o que uma boa narrativa pode despertar em uma criança? Tudo isso que eu falei, né? Ele evoca a imaginação, né? A participação, o sonho, a fantasia e também a realidade. Por quê?
Os contos de fada, vou dar um exemplo. Os contos de fada são narrativas seculares. Então, aquilo já vem passando de uma geração para outra há muitos e muitos anos. E a partir das culturas, né, que foram contando, essas histórias são modificadas e atribuem e recebem os atributos da cultura da região onde é contada, e aquilo ali tem muito valor simbólico, né? Então a palavra, ela tem um poder simbólico, o que a imagem não tem. Então quando a criança ouve contos de fada, por exemplo, que trabalha ali, né? Tem muitos órfãos na contação, nas narrativas dos contos de fada, tem o mal, né? Tem o bem, né? As bruxas, o maldoso, o vilão, muito sofrimento, né? Tem contos de fada que traz muito sofrimento, morte, mas tudo isso é necessário para a criança, né, trabalhar de forma saudável esses sentimentos. E como as histórias ajudam no desenvolvimento da imaginação? Justamente por isso. Há uma janela, como você falou também, né? Que quando a criança, quanto mais cedo, né, desde bebê, a mãe já deve ler e contar história para a criança. Por quê? Além do vocabulário que a criança vai adquirir, né? Ela vai ser um ser criativo, né? Ela vai saber formular situações, né? Às vezes eu vejo criança falar frases, orações inteiras e a gente pensa que ela está repetindo porque ela ouviu isso de um adulto. Mas não são. São a imaginação, a criatividade aflorando na idade certa. Qual que é a idade certa? Desde que nasce. Você já pode contar história para os seus filhos, né? Os pais aí já pode contar história, porque isso aí já vai desenvolver, né, toda a percepção de mundo da criança, além de outros elementos que vão ser trabalhados com a contação de história, como eu falei, a criatividade, a oralidade, né, os sentimentos, tudo isso vai fazer com que a criança desenvolva ouvindo e lendo livros. E você acredita que contar histórias fortalece o vínculo entre adultos e crianças? Isso, demais. Nossa, eu sou professora aposentada, então eu tinha muita empatia com as crianças. As crianças gostavam muito de ouvir histórias. Ah, tá, eu vou falar do livro. E contava histórias todos os dias. Não tem um dia para você contar história, né? A mãe, todos os dias, ela pode fazer isso. Isso favorece, né, a identificação com a história, o vínculo, como você falou, com o adulto, né? No caso dos pais contando história. Então, Bruno Bettelheim é um autor do livro A Psicanálise dos Contos de Fada. E ele fala que essa obra teve profunda significação, né? Significado, influência de ouvir a mãe contar histórias para ele. Então isso favorece essa relação adulto, né? E as crianças, né, vê no professor, por exemplo, no pai, aquele depositário de conhecimentos, né? Eu, quando era criança, ouvia muita história, por isso que eu gosto de histórias. Eu ouvia uma história da minha tia, da minha avó, do meu pai, e eu pensava, como ela contava contos populares, não tinha escrito, tinha, né? Mas ela não tinha acesso a isso, ela contava oralmente, né? Transmissão oral. E aí eu pensava assim, como a minha avó é sábia, ela sabe esse tanto de histórias. Realmente, ela ouvia dos pais, né, dos avós, e isso eu lembro mais da minha avó paterna, né? Eu formo mais vínculo com a minha avó paterna do que com a minha avó materna. Por quê?
porque a minha avó paterna gostava de sentar e contar histórias. Então isso favorece demais, né, o vínculo entre a criança e o adulto. E falando em livro, histórias, eu vi que você trouxe um livro aí pra gente. Você pode ler um pouquinho dele, contar um pouquinho dele pra gente? Sim, este livro, né, recém-lançado, eu trago as histórias que as crianças falam, diálogos que as crianças perguntam para as professoras, diálogos que eu tive com elas, né? E como eu fui professora, coordenadora e gestora, eu ouvi muitas histórias. E as professoras também tinham o hábito de registrar essas falas, porque nessas falas evidenciava o pensamento da criança. Então eu juntei essas falas, eu coletei essas falas, eu tinha muitas falas, eu coletei algumas aqui e escrevi este livro, Entre Risos e Palavras, né? Por quê? Porque aqui a criança, ela não é só uma protagonista, ela é uma pensadora, ela é uma pensadora. Então é uma criança e eu faço esse desenvolvimento todinho do pensamento da criança. Por que ela fez aquela pergunta? Eu vou ler um para você pediu para me ler? Eu posso? Pode. Eu vou ler um para você rapidinho, ou então, não sei se a gente lê ou conta. Lê só uma estrofezinha? Então, e aonde a gente acha esse livro para comprar? Muito boa pergunta, Rafa, obrigada. Eu ainda não disponibilizei em nenhuma livraria, estava numa livraria, mas eu retirei de lá porque a livraria era mais específica para livros evangélicos, né? Então eu retirei da livraria. Mas é só entrar em contato comigo, aqui tem, né, o QR Code, meu contato, e eu mando pelo correio, né? O livro está num preço muito acessível. E aí eu conto essas histórias porque foram histórias reais, aconteceram na sala, aconteceram no pátio da educação infantil, né? Eu fui gestora de CIMEIs, eu fui professora, eu fui coordenadora, e essas histórias foram reais, as perguntas que as crianças fazem, o pensamento, o desenvolvimento do pensamento delas, você pensa assim, não foi uma criança de 2 anos, de 3 anos que fez essa... Eu vou dar alguns exemplos, assim... Quando a professora... Você tem um Instagram para falar pra gente? Sim, eu tenho Instagram, aqui pelo QR Code vai aparecer, né? O Instagram, Adriana Lino A. Manzan, e tem o Instagram também, Era Uma Vez e Ainda É. Esse Era Uma Vez e Ainda É um canal no YouTube, onde eu contava histórias, que eu comecei a contar histórias na pandemia. Eu não podia ter contato com as crianças e aquilo foi me angustiando. Eu falei, eu tenho que pensar um jeito de fazer com que a criança, eu tenha esse contato com a criança. E então eu fiz esse canal, Era Uma Vez e Ainda É. Ele está um pouco parado porque teve outros projetos, mas então, neste livro, essas crianças que falam, que pensam, que falam coisas que você pensa assim, não pode ser. O lobo-guará e o bioma cerrado. Eles estavam estudando sobre o bioma cerrado e uma professora convidou alguém para falar, uma bióloga, para falar sobre o bioma cerrado. Ela trouxe várias plantas, vários tipos de planta, e ela falou especificamente do lobo-guará. Porque o lobo-guará, ele come um fruto quando não há alimento para ele. Né? Quando não tem outro alimento, porque a dieta dele é pequenos insetos, animais pequenos, né? Ele é carnívoro, porém, não come gente, viu? E aí, ele come essa fruta, né? Esse fruto do cerrado, que recebeu esse nome, lobeira. Ele come a lobeira. Por que ele come a lobeira? Na falta de um outro alimento. Depois que a professora explicou e tudo, falou, olha, por que o lobo... Ela perguntou para as crianças de 4 anos, por que o lobo-guará come a lobeira? Aí a criança, que eu não coloco aqui o nome para guardar as crianças, né? Eu coloco o nome fictício. Aí o Tim falou assim, a professora perguntou, por que o lobo-guará come a lobeira?
Ele falou, porque quando não tem Chapeuzinho Vermelho nem vovozinha para ele come a lobeira. Ele não respondeu errado, né? Quando não tem outro alimento, ele come a lobeira. Então ele deduziu, ele misturou ali, né, os elementos que são do cotidiano dele, né? O lobo mau, o Chapeuzinho Vermelho, com a história, com aquela realidade do lobo-guará. Então é isso, a criança ela é uma pensadora, né? E eu falo um pouquinho do pensamento dela aqui, rapidinho. São várias histórias. Quando uma criança, eu querendo colocar uma criança para a sala, ela fala assim, olha, você é uma princesa, vamos entrar? E ela fala assim, não, eu não sou princesa. Como você não é princesa? Você é uma princesa. Ela fala assim, não, eu sou um sapo. Aí eu esgotei tudo que eu tinha para fazer, não falei mais nada. Porque ela era muito esperta, né? Ela queria ficar lá onde ela queria, onde ela estava. Então, são coisas assim que a criança fala. Você vai ter uma história aqui que a criança fala que vai pedir um dinheiro emprestado para a professora para comprar uma sandália que sumiu, porque a mãe não ia esquecer. Que a mãe falou, se você sumir essa sandália, você me paga. E ela então pensou, como que eu vou pagar minha mãe se eu não tenho dinheiro? Já sei, peço dinheiro para a professora. E aí ela falou, como você vai me pagar? Olha, quando eu crescer e trabalhar, eu te pago. Mas até lá, você já esqueceu. E a minha mãe não esquece. Então, são coisas assim que a gente fica muito maravilhado, né, com as falas dela. E eu ajuntei tudo isso, coletei essas histórias e contei aqui. Você pode contar uma história pra gente? Sim, eu vou contar hoje a história de Fofinho. Como eu falei, as histórias trazem ensinamentos, mas a gente não precisa falar o ensinamento da história. Ela fala por si, né? Quando a criança ouve, isso já vai ali trabalhando na mente dela todas aquelas questões que aparecem na história. Eu vou fazer um spoiler, essa história fala de identidade, né? E é muito comum a criança, quando nasce, ela vai querer saber quem ela é, o que ela está fazendo aqui, né? Então, essa história que eu acho muito bonitinha, de Tereza Noronha, eu vou contar para vocês hoje. Esse é Fofinho, um pintinho que acabou de nascer. Mariana ganhou o Fofinho de presente e lhe deu esse nome porque ele é muito fofinho, parecia floco de algodão amarelo. Quando ele estava ali no caixote, ele cansou de ficar ali e desceu, saiu do caixote e foi para o quintal conhecer aquele lugar. Então, ele viu um pato. Ele falou, olha, aquele pato parece comigo. O que é aquilo? Aliás, ele não sabia que era pato. Ele perguntou para aquele animal, quem é você? Então o pato disse, eu sou um pato. Ah, e Fofinho disse, então eu sou um pato. E o pato foi para o lago nadar. E Fofinho foi atrás, mas Fofinho não sabia nadar. E ele quase se afogou. Se não fosse a mamãe pata que estava por ali, Fofinho tinha se afogado. Então Fofinho disse, eu não sou um pato. Mas ele queria saber quem ele era. Então, ele viu um cachorro. Oi, quem é você? Eu sou um cachorro. E Fofinho disse, eu também. E o que você faz? Olha, eu sei latir, vigio a casa dos meus donos e persigo estranhos. E Fofinho diz, eu também. De repente, o cachorro saiu correndo e Fofinho foi atrás. Mas o cachorro corria tão rápido e Fofinho não conseguiu alcançar o cachorro. Então ele pensou, eu não sou um cachorro. De repente, ele viu um outro animal, de bico, de asa,
e perguntou: quem é você? Eu sou uma ave, eu sou um pássaro. E o que você faz? Eu sei voar e canto. Então Fofinho disse: então eu também sou um pássaro. E Fofinho tentou voar. Não conseguiu, é claro. Se escorregou e caiu lá no chão. Cantar então não conseguiu mesmo. Tudo que saiu foi um piu-piu muito desafinado. E ele pensou: ah, eu não sou um pássaro. Mais à frente, ele viu uma abelha e perguntou: quem é você? Eu sou uma abelha. Ah, eu também. E o que você faz, abelha? Eu faço mel. Ah, eu também, disse Fofinho sem saber o que era mel. De repente, a abelha entrou dentro de uma flor e ela andava apressada, precisava trabalhar. Não tinha tempo para ficar conversando com Fofinho. Então Fofinho pensou: eu não sou uma abelha. De repente, Fofinho viu um balde e ele falou: que bicho esquisito. Não tem bico, não tem asa. Quem é você? Eu sou um balde. E Fofinho disse: eu também. E o que você faz? Ah, quando tinha água no poço, eu ia lá no fundo, tirava a água e subia com a água lá para cima. É. E agora? O que você faz? Agora eu não faço nada. Você quer descer? Porque o poço secou. Você quer descer comigo? Fofinho entrou no balde e os dois desceram. Ai, o Fofinho não gostou do fundo do poço. Lá era frio e escuro. Então eles subiram. E Fofinho disse: eu não sou um balde, ainda bem. Foi quando Fofinho parou de perguntar. Ele estava cansado daquela jornada, de procurar descobrir quem ele era, o que ele veio, o que ele fazia. Então, certo dia, ele viu um outro animal e ele achou aquele animal meio familiar. Ele pensou: vou perguntar só mais uma vez. Quem é você? Eu sou uma galinha. Antes de responder eu também, Fofinho quis saber mais. E o que você faz, galinha? Eu crio pintinhos, como você. Eu? Você é um pintinho. Ah, eu sou um pintinho? Então você pode me criar? A galinha disse: claro, com todo prazer. Agora, a vida de Fofinho só é ficar debaixo das asas da galinha, comer e dormir. E isso Fofinho sabe fazer muito bem. Que história legal! Nossa, gente, ele achou que ele era um pato, não era o pato. Achou que era um pássaro, não era um pássaro. Achou que era... Que bichinho é esse aqui mesmo? O cachorro, não a era abelha um cachorro. e até um balde. Ele achou que era um balde e não era um balde. Achou que era uma abelha e não era uma abelha. Ele era filho da galinha. Isso. Um pintinho. Então, isso evoca o que na criança? Quem que eu sou, né? E a criança vai descobrindo quem ela é, né? E isso vai fazendo ela formar a identidade dela, na família, na escola, onde for. Então vamos voltar para as perguntas. Ok. Que valores e ensinamentos podem ser transmitidos por meio das histórias? Os valores de respeito, né? Porque quando você ouve uma história, né, do bem contra o mal, não é sempre que o esperto, sempre o esperto vai vencer. Eu não tenho que ficar esperto, eu tenho que ter sabedoria, né? Eu tenho que ter inteligência. Não adianta ser esperto, eu preciso de sabedoria. E eu preciso acumular conhecimentos. Ninguém nasce sabendo. As histórias, ela tem um ensinamento que vai prolongando, porque ela fala das experiências da vida.
Outro valor muito importante que a história traz trazendo, né, falando de experiência, é o contato humano, né? A interação, a troca. Eu não estou sozinho. Eu não produzo sozinho. Eu não posso dar sem eu receber. Eu não recebo sem eu dar. Se eu receber, eu vou ser um lago, né, parado. Então, eu tenho que ser um rio que flui. E tudo isso nas histórias são passados, valores, elementos que vão formando a criança nesse ensinamento. E até para os adultos também, né? Então é isso, gente. Eu vou adorar ouvir mais histórias, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já está de volta.